Começa aqui mais um Sem Falta, o podcast da Rádio Observador, para analisarmos os lances de arbitragem. Hoje focamos-nos na Seleção Nacional e na Liga das Nações. Contamos, como sempre, com o Pedro Henriques. Pedro, viva, boa noite. Boa noite. Vamos olhar a arbitragem de Visser, um árbitro belga que esteve nesse Escócia-Portugal, e começamos logo ao minuto 11, num lance em que se pediu penalti a favor de Portugal, um lance a envolver Ralston e também Diogo Jota. Sim, mas sem motivo para pontapé de penalti, é um cruzamento para a área, o Diogo Jota fica no chão, ou aparece no chão a pedir uma suposta falta do número 2, do Ralston. O que acontece é que o Ralston realmente tem a sua mão esquerda que acaba por tocar ao nível do pescoço do Diogo Jota, que já está mais baixo e quase projetado para o chão, e ao sentir esse contacto acaba mesmo por cair. Portanto, não há aqui nenhuma consequência, ele não cai porque é empurrado, porque é agarrado, porque é puxado. Há efetivamente esse contacto naquilo que é o controle muitas vezes da posição que os jogadores têm, e claro, aproveitamento do Diogo Jota, não havia motivo para pontapé de penalti, aqui boa decisão. Essa primeira boa decisão da equipa de arbitragem belga, e falando em Diogo Jota, ele que está aqui envolvido no segundo caso, é ao minuto 18 o primeiro amarelo do jogo. Sim, chega tarde, fora de tempo, e acaba por, com o seu pé, com a sua sola, mais concretamente, com os pitons acertar no tornozelo do Christie, e estas entradas, estes pisões, normalmente, seja no peito do pé, seja sobretudo a nível lateral nos tornozelos, são punidos com os respectivos cartões amarelos, e por isso, boa decisão. Mais uma boa decisão de Laurens Visser, o árbitro belga, ao minuto 20. Pedro, aqui uma entrada junto à linha lateral do Christie sobre o Nuno Mendes, terá faltado aqui alguma coisa? Sim, e entramos aqui numa altura, se bem se recordam do jogo, em que se vê o selecionador a falar com o quarto árbitro, o Cristiano Ronaldo a falar com o árbitro do jogo, porque é na sequência deste cartão amarelo que foi bem mostrado ao Diogo Jota, que depois o critério não é igual, e começou, digamos, a seleção portuguesa a enervar sistematicamente. Aliás, é dos jogos em que mais vezes vi, e depois terminou o Cristiano Ronaldo de uma forma extremamente enervada, mas que mais vezes vi o próprio selecionador português no banco a contestar várias decisões, todas elas menores, vamos dizer assim, mas a ficarem irritados, por assim dizer, com o jogo. E este é um exemplo em que o Christie, depois deu uma imagem que é muito clara, varre, entra em take, carrinho deslizante, varre completamente com o pé direito do Nuno Mendes. É uma virada daquelas à moda antiga, que tinha que ser punida com cartão amarelo, e depois, se tens mostrado ainda por cima um cartão amarelo há 2 minutos atrás, por uma entrada que não é tão dura quanto isso, e não tão aparatosa, esta aqui era mesmo para cartão amarelo. Falhou esse critério do árbitro belga. Ora, 4 minutos depois, aos 24, há um novo varrer, desta vez o Ralston sobre o Chico Conceição, e também aqui, Pedro, não houve lugar ao amarelo. E era porque é aquele lance em que o Francisco Conceição faz a finta e ia entrar pela área, no corredor direito do ataque de Portugal, portanto, conforme estava a fazer a jogada. Sim. E os escoceses, portanto, do lado esquerdo, obviamente, que estavam a defender, e o Ralston vai claramente às pernas só para destruir a jogada, para, digamos, matar ali a jogada. Não só a entrada em si, porque vai completamente às pernas, como o perigo, porque se o Francisco Conceição passa, entra na área, e portanto, embora lateralmente era sempre uma jogada de perigo. Ficou claramente aqui um cartão amarelo para mostrar. Agora, minuto 27, tivemos um lance entre dois antigos colegas de equipa, jogaram juntos no Manchester United, o McTominay da Escócia, Pedro, a entrar de forma ríspida sobre Bruno Fernandes. Certo, e viu o cartão amarelo porque ele com o pé esquerdo de sola acerta em cheio no pé direito, é uma entrada negligente, passível de cartão amarelo, e aqui bem o árbitro a mostrar. Chegamos agora à segunda parte do encontro. Ao minuto 50 tivemos amarelo para Palhinha. Sim, o amarelo para o Palhinha, porque vai às pernas também do Doak, o número 17, quando ele, já relativamente perto da área, ia com algum perigo. E o cartão amarelo é bem mostrado, a falta também, mas o árbitro até deu um passo para trás, ia deixar seguir a jogada, uma falta evidentíssima, e uma vez mais, já vou referir isso daqui a 2 lances, portanto, quando a gente falar na parte final, uma vez mais é o árbitro assistente que, das muitas vezes que isso aconteceu, que lhe deu a indicação para marcar a respectiva falta, que ele não ia marcar, e era um lance claríssimo. Ora, quanto a cartões amarelos, a última análise já é ao minuto 83, amarelo também para Ruben Dias. Esta é daquelas que é evitável, Pedro. Certo, é por protestos, mas tem e vou já a seguir falar o tamanho disso, portanto, nesta parte final, a seguir este cartão amarelo, é por protestos, obviamente que por muita razão que um jogador tenha, não pode protestar de forma tão veemente, e nessa perspectiva é sempre bem mostrado. Mas este protesto acontece
porque era um claríssimo pontapé de canto a favor de Portugal, daqueles muito claros, mesmo muito claros, que nem árbitro nem árbitro assistente conseguiram ver. Exato, tenho aqui essa nota que queres também falar da questão do tempo extra e dos tais erros na troca de cantos e pontapés de baliza. Exato. Vou começar já por aí, porque há 3 situações claras, evidentes, que são pontapés de canto e que ele trocou por pontapés de baliza. A primeira até foi a favor de Portugal, no Nuno Mendes. É aquele lance em que vocês descreveram, ou tu descreveste no relato, que o Nuno Mendes até foi fazer um fixe e deu-lhe um cumprimento ao árbitro assistente. Enganou-o bem, porque é mesmo à frente dele, ele toca na bola, a bola sai pela linha de baliza, era pontapé de canto, e o árbitro assistente a pontapé de baliza. Da mesma maneira que neste que dá o amarelo ao Ruben Dias, era pontapé de canto, e o último lance do jogo, em que é o último ataque de Portugal, em que o cruzamento é feito dentro das 4 linhas ainda, e que é pontapé de canto, e o árbitro assistente dá pontapé de baliza, e o árbitro dá pontapé de baliza. O primeiro gesto que ele faz é pontapé de baliza, e a seguir vira-se para o centro do terreno de jogo e termina o jogo. E daí todo este protesto do Cristiano Ronaldo, que não se justifica, e o Cristiano Ronaldo pôs muito a jeito até para uma situação diferente poder ser advertido ao expulso, mesmo depois do jogo terminar, porque por muita razão que se tenha, não se pode fazer aquele tipo de gesto. Certo. E vamos lá ver se a UEFA, enfim, não tem mão pesada, mesmo quando muitas vezes há este tipo de imagens que passam aparentemente despercebidas às equipas de arbitragem, dentro do terreno de jogo, mas o facto é que árbitros a este nível não podem, de forma errática, sistematicamente, trocar pontapés de baliza por pontapés de canto, e ainda por cima num resultado 0-0, e este último lance é paradigma disso. Estávamos sobre o minuto 4, e ao lógico que a lei diz, que caso o árbitro assinale-se pontapé de canto, que se o árbitro acha que tinha dado passou os 90 minutos, 4 de descontos que ele deu, a chamada recuperação de tempo perdido, se ele queria terminar ali o jogo, pode, a lei permite-lhe isso, mas é uma questão de bom senso. Estás no 0-0, vais terminar num jogo com um canto a favor de uma determinada equipa, é lógico que depois corres o risco desse canto resultar um gol e depois outra equipa e tu próprio no direto, Pedro, disseste que de facto o tempo seria agora, curtinho, não é? Claro, é isso. Pronto, é isso, e termino com isso. É porque depois o problema é que ele na primeira parte deu 0 minutos de tempo extra, e na primeira parte viu-se o quarto árbitro, com o jogo interrompido, a falar com o Roberto Martínez, no mesmo tempo em que o Cristiano Ronaldo estava a falar com o árbitro. Então houve ali várias situações na primeira parte que justificavam pelo menos 1 minuto, para mostrar claramente, porque isto é muito importante, os árbitros darem estas mostras também de que não compensa haver, eventualmente, sobretudo para as segundas partes, que é aí que se depois joga essas coisas, haver perdas de tempo que possam resultar naquilo que é o que a gente chama normalmente antijogo. E nesta segunda parte tens 5 paragens para substituições, algumas delas com mais do que um jogador entrar. O mínimo é os tais 45 segundos que é dado, já não tanto a contabilizar. Logo aqui tens os 4 minutos esgotados, 3 minutos e 45. Depois tens 2 cartões amarelos, tens 2 bolas ao sol, por circunstâncias, uma delas bateu no árbitro, outra até por jogadores que estavam lesionados. Embora sem receber assistências, o árbitro teve que ir ver o que é que se passava com os jogadores e teve essa questão, essa preocupação de verificar. Portanto, 4 minutos é muito pouco, é muito escasso. E, portanto, isto era um jogo no mínimo 5. Já estou a dizer por baixo, aliás, tinha dito isso em direto, que o árbitro iria dar provavelmente 4, que era o mínimo, mas este jogo merecia pelo menos 5 minutos e nesse aspecto também foi curto para um jogo onde se está a jogar, e o árbitro tem que ter essa sensibilidade. Uma coisa é estar 3-0, outra coisa é estar 0-0. É um jogo com 32 faltas, exatamente a média que eu tinha dito no princípio do jogo. Aliás, a dado momento foste consultar as faltas e disseste, a UEFA está-me a dar 24. Exatamente. Disse, a média do árbitro é 32, depois foram 13 mais 19, 32 faltas. A média deste árbitro este ano está em 4,45 amarelos. No último jogo que eu tinha visto, do jogo do Sporting, que ele arbitrou, o Sporting com o Rosenborg, ele tinha mostrado 5 amarelos, aqui foi 4 amarelos, e por isso eu vou já passar para a nota, se me permite. Sim, força. 0 a 10, queres Pedro. Que dê já a nota ou não. 0 a 10. Eu vou dar 4. Repara, é a primeira vez que eu me lembro que estou a fazer um sem falta, que vou dar uma nota negativa de um jogo, porque normalmente só dou 4 quando há um vermelho, quando há erros, um penalti, sim, uma coisa diretos com o resultado. Que tem impacto no jogo. Eu não tenho nenhum erro. Ou seja, tenho os erros dos amarelos, dos tempos, mas não são erros que tenham propriamente, não é por isso que Portugal não ganha os jogos. Ou seja, consideras que foi uma arbitragem inconsistente. Claramente, exatamente, eu termino o jogo com esta sensação, porque este árbitro várias vezes ia deixar seguir jogadas, e são os assistentes que lhe dão a falta, inclusive aquela do Francisco Conceição, ele ia deixar passar aquela do Francisco Conceição que era cartão amarelo, à entrada da área do lado direito, e é o árbitro assistente que dá a falta. Ele fez isso várias vezes, portanto ele teve a ser auxiliado e ajudado pelos árbitros assistentes sistematicamente, porque se percebia que ele, pelo gesto que fazia, que ia deixar seguir o jogo. Portanto, isto é claramente inconcebível a este nível, e por isso é a primeira vez que eu vou dar uma nota negativa, porque acima de tudo eu olho para esta arbitragem e digo, falta de categoria do árbitro, mesmo sem nenhum erro grave. Portanto, Portugal não empata por causa da arbitragem,
claramente. Mas não há nenhum erro grave e eu acho que este árbitro não tem categoria. Eu tinha já ficado um bocadinho de pé atrás nesse jogo que o Sporting ganhou ao Rosenborg 1-0, já não tinha gostado muito, porque foi entretanto verificar aqui nos livros estes apontamentos na altura da Liga Europa e agora, enfim, veio-se confirmar, por isso ele também não está no top classe e por isso esta época já fez Liga das Nações, fez Conference League e um jogo da Liga Europa e portanto não passa disso. De qualquer maneira, nota claramente negativa porque não gostei daquilo que é todo o efeito plástico que este árbitro traduziu em termos daquilo que é a sua prestação, mesmo sem nenhum erro claro. Fica essa tua nota de 0 a 10, nota negativa, uma nota 4 para o belga Laurens Visser, o árbitro do Escócia-Portugal, aqui com essa arbitragem com falta de categoria. Foi aqui as palavras utilizadas pelo nosso Pedro Henriques. O Sem Falta chega ao fim. Pedro, um grande abraço. Um abraço, obrigado.